Oi, 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 oi. Calma que não tem nada doendo aqui. É porque eu ia dar bom dia, bom dia, bom dia, mas eu falei, vai que eu posto esse vídeo à noite, né? É melhor entrar com a outra frasezinha clichê. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei exatamente o horário que você vai ver esse vídeo, mas queria dizer que tá tudo bem por aqui. E dia de segunda é sempre dia de terapia por aqui, né? Eu determinei esse dia, inclusive, para ser um dia de autocuidado, um dia para gente, para que eu pudesse, né, conseguir respirar, que durante a semana às vezes está bem atribulado, não dá para fazer tudo que a gente quer, inclusive cuidar da gente. Então é importante que tenhamos um dia pra gente. E eu estipulei a segunda-feira. Por isso que eu venho aqui sempre falar sobre coisas na segunda-feira. Mas tive eleição nesse final de semana. Eu falei, não vai caber eu falar amanhã sobre terapia, né? Apesar de que depois dessas eleições a gente vai precisar fazer uma terapiazinha básica. Pelo menos eu vou. Sentindo um clima tenso ainda no ar. Não tá tenso, né, minha gente? Venhamos e convenhamos. Mas calhou de hoje ser 1º de novembro. 1º de novembro, início do processo das comemorações, né? Das campanhas sobre o autocuidado masculino. E eu vim aqui falar sobre o pai. Olha que legal. Então, nada, eu não acredito em destino, tá? Ou em destino não, eu não acredito que nada seja por acaso. Acho que tá tudo escrito. Então, esse mês de novembro falaremos sobre o pai. Esse resgate tão importante na nossa vida, assim como a nossa mãe. Nas mensagens anteriores, né, nos vídeos anteriores e nas minhas falas anteriores, o quanto foi importante esse meu resgate maternal, essa liberação de padrões e o quanto isso me beneficiou, né? Me trouxe muitas coisas boas e ainda estou colhendo esses frutos, obrigado, Senhor, por isso, né? E vivendo a leveza do ser, a leveza de ser uma mulher feminina que fala, que tem posicionamento sim, mas que encontrou seu lugar socialmente falando, né? E dentro de mim, estou vivendo a minha verdade, aquilo que talvez eu escondesse com medo da reprovação da pessoa que eu mais amo nesse mundo, para além de mim, porque é primeiro você e depois os outros. Depois eu explico sobre isso também. Então, assim, eu amo muito minha mãe, mas eu não mereço e não quero viver, infelizmente, os padrões, né? Padrões dolorosos que ela viveu. Eu mereço ser feliz. Ela também merece. E ela vai encontrar a felicidade dela do jeito dela, assim como eu estou encontrando a minha. Mas esse mês de novembro a gente fala sobre a prevenção do câncer de próstata. E meu pai teve câncer de próstata. Assim como minha mãe teve câncer de mama, o meu pai teve câncer de próstata. Ele fala que o médico disse que ele não tinha nada não. Então, se ele não tinha nada, o câncer ele pode ser proveniente de uma ação emocional. E ele me contou, graças a Deus, em uma determinada oportunidade da vida dele, né, que a gente tentou se comunicar, tentou se relacionar, ele me contou que infelizmente ele não teve a mãe dele por muito tempo. Não teve porque a mãe dele faleceu. Mas a mãe dele não é sua avó, Juliana? É. Até então eu não reconhecia minha avó. Eu só lembrava da avó da mãe da minha mãe, sabe? Coisas de doido, assim, que se faz. Meu pai teve uma mãe. A ausência dele na minha vida fez com que a ausência da minha avó materna também fosse esquecida. Não é que eu seja displicente não, tá, gente? Mas porque fica parecendo que é. Mas é porque a gente eu tinha uma vida tão corrida, ainda tenho uma vida tão corrida, e eu tento me encaixar para poder resolver coisas para mim hoje, né? Resgatando as minhas memórias e as minhas coisas, que a gente acaba esquecendo uma vírgula. E é uma vírgula importante. A mãe do meu pai. Semana passada aconteceu algo muito mágico, pelo menos para mim, né? Meu pai, ele me liga depois de um tempo e ele fala nada com nada no telefone. Me deu alguns recados, obviamente, porque eu entendi os recados que ele me deu, são recados subliminares, né? Só eu entendi. E aí, quando eu vou ler o meu registro de nascimento, ele veio tomar o lugar de pai dele.
Isso foi de extrema importância. Eu tinha acabado de sair da terapia, né? Na segunda-feira que eu falei pra vocês. E na sexta-feira ele chega pra mim e liga do nada, sendo que eu já tinha ligado pra ele várias vezes. E ele fala, vai olhar no seu registro, né? Que tá lá a minha data de nascimento, a minha idade. E não tava. Tava simplesmente o dia que ele me registrou, que não foi no ano de nascimento, foram 2 anos depois, né? Uma confusão aí. Através de ordem judicial e tudo mais. Então ele se declarou como meu pai. E ele liga exatamente no dia que ele fez o registro do nascimento, no dia 27 de outubro de 1987. E quando eu leio o registro, estava lá o nome da mãe dele, da minha avó. E eu lembrei, obviamente, da história. E eu entendi que ele veio tomar o lugar de pai dele. Independente dele ser um pai bom, um pai ruim, né? Porque a gente não pode classificar o outro e nem julgar o outro quem ele é, né? A gente não pode fazer esse julgamento, porque a gente não sabe o que tem por trás daquilo ali, por trás daquelas dores ou por trás daquela ausência. Quando ele faz isso, ele me apresenta a mãe dele, e eu fiquei muito agradecida por isso, e me diz assim: eu sou seu pai, eu tô aqui para ser seu pai. Infelizmente eu não tive aquilo que você queria, porque a gente cria expectativa no outro, inclusive no nosso pai e na nossa mãe, né? Mas eu tô aqui, eu sou seu pai. Eu vim tomar o meu lugar de volta. E isso foi de extrema importância para o meu coraçãozinho aqui, para o meu ser. E esse mês de novembro, eu acho que vai ter muita coisa boa acontecendo por aqui. Então fiquem ligadinhos que eu vou tentar contar o máximo possível daquilo que vem se desenhando na minha vida para esse resgate do masculino e para que eu tenha uma vida mais harmoniosa, mais próspera, menos dolorosa. O resgate do feminino ele já foi feito e vocês viram que saiu um peso gigantesco daqui, né? Não é só o fato de eu não sentir mais cólica, não é só por isso, foram várias transformações que aconteceram. E agora a gente começa a trabalhar o masculino, né? Que geralmente eu tenho certeza que você também vai se identificar comigo, porque acho que mais de 70% das mulheres hoje vivem na energia Yang, aquela energia que ela precisa mostrar que tá pronta, mostrar que pode, mostrar que não precisa dos homens. A gente precisa sim. A gente precisa de todo mundo, porque tá todo mundo aqui para se ajudar. Você não pode depender dele, mas todo mundo precisa de todo mundo. A gente é um ciclo. Como dizem por aí, né? Somos todos um.